Oi, hoje a gente vai estudar a alunação de Touro, que começa dia 22 de abril, aqui no Brasil, às 23h25. O Sol, que é o regente do ano, ele transitou aí sobre o signo de Áries neste último mês, em que a gente olhou as nossas questões da nossa individualidade. A gente teve revelado por esse Sol iluminando quem eu sou, diante de tudo que a gente viveu, tudo que está acontecendo, mostrou muito a descoberta de nós mesmos. Agora, entrando em Touro, a gente trabalha os assuntos do que eu tenho, do que eu desejo, do que eu quero, do que eu tenho construído, do que eu tenho estabelecido, do que é a minha estrutura física, tanto do corpo quanto financeira, material, é, tudo que é valores e as minhas prioridades. Está numa casa 4, o Sol e a Lua, essa alunação está acontecendo aqui, que trata eu dentro de casa e a família. Então, são todos esses assuntos relacionados nestes cenários. E está junto com Urano, que traz todas as mudanças, tudo que é imprevisto, inesperado, que traz o caos, que traz tudo que precisa ser mudado, tudo que tem construído que vai passar por uma tempestade para trazer a oportunidade da gente recriar as coisas. Então a gente passa por mudanças muito grandes agora dentro dessa parte financeira, estrutural, dentro da casa e da família. O ascendente ainda está em Capricórnio, novamente aqui, com os três planetas, Plutão, que traz as transformações, o Júpiter, que traz o direcionamento, o crescimento, e o Saturno, que traz as correções, em cima do ascendente, sendo que Saturno já está sobre Aquário. Aqui é a forma como a gente está entendendo o mundo. Através de Capricórnio, a gente está percebendo o mundo de um aspecto financeiro, do aspecto estrutural, do que a gente tem como responsabilidade, do que a gente tem construído, do que a gente tem de trabalho, tudo que traz um certo peso, uma preocupação, do quanto a gente olha para todos esses assuntos e se sente temeroso, se sente reprimido, restringido com a situação que a gente passa agora. E como está aqui com um aspecto de quadratura junto com essa alunação, aqui é uma tensão entre tudo que eu estou percebendo no mundo com o que eu estou sentindo dentro da minha casa. É tudo que eu tenho de construído, eu vendo isso trazendo uma mudança em que não está no meu controle, em que eu vou descobrir, né, as questões que vão acontecer neste ciclo para ter que lidar com elas, ter que trazer uma renovação e novos aspectos disso. A regente de Touro é a Vênus, que está aqui em Gêmeos. Então, Gêmeos traz muito a questão dos pensamentos, da necessidade de troca, de conversar, de se expressar, de movimentar as coisas, da possibilidade de abrir novos caminhos. Numa casa 5 que trata das nossas realizações e trata de filhos também. Então, nós estamos buscando, né, novos caminhos para esta vida material, para estes valores. A gente vai estar muito focado em perceber agora o que acontece dessa vida construída e estruturada sendo modificada, sendo rompida a estrutura que a gente tem, e estamos muito alertas, pensando muito nessa questão de quais as novas possibilidades para a gente lidar com essas situações. Enquanto os nossos pensamentos ainda começam aqui em Peixes e ainda não tem uma certa clareza, ainda está muito intuitivo, mas aqui traz Mercúrio, que traz a nossa forma de raciocínio, em Áries, que está na nossa individualidade de novo. Então a gente está pensando aqui em como tomar iniciativa, né? Em como agir, o que eu posso fazer, o que eu posso começar, quais os assuntos que eu posso trazer um novo início. Eu estou pensando com esse aspecto, só que está envolvido aqui neste triângulo vermelho, em que o oposto desse ponto
sou eu no mundo. Eu com o coletivo, né? Eu integrado com algo maior, com este grupo, que está em Libra. Então eu não posso passar por cima das pessoas. Aqui me traz o ponto em que o egoísmo não se sustenta, em que eu preciso encontrar uma solução, uma iniciativa é, que harmonize o que é meu interesse com o interesse de todos, em que eu não prejudique ninguém, em que eu consiga fazer por mim, mas fazer por todos, fazer pelo outro também. Até porque a ponta deste triângulo aqui é como eu entendo o mundo e como eu vou me manifestar através dessa estrutura nova do mundo. Neste ciclo, a gente traz 4 planetas entrando em movimento retrógrado. O movimento retrógrado é quando eles aparentemente parece que estão voltando aqui. Eles circulam para cá, é quando eles voltam um pouquinho, porque é um momento de revisão, de reflexão das coisas que a gente já passou. Então, Plutão, essa semana, que traz as questões das transformações, do que a gente precisa desapegar e deixar para trás, começa a adentrar aqui no nosso inconsciente, nos nossos temores, no nosso medo, nas questões que são difíceis para a gente conhecer dentro do nosso inconsciente. Ele traz essa revisão do que a gente tem medo de perder. Júpiter e Saturno também vão começar a fazer esse movimento retrógrado quando estiver na lua cheia e vão trazer esses aspectos de para onde, diante desse medo que você tem, para onde você vai direcionar a sua vida, o que você precisa corrigir. O Saturno ele volta, começa a voltar, ele sai de Aquário, volta para Capricórnio, para lá na frente ele poder avançar novamente, mas ele voltando para Capricórnio aqui, ele também vai trazer essa revisão. Tudo que você já construiu na sua vida, que você precisa corrigir, né? Quais os pontos da sua vida que ainda não estão no prumo, no eixo, né? E tudo isso, o que precisa, qual o direcionamento, né? Dos medos, das coisas que eu tenho medo de abrir mão, que eu tenho medo de mudar, que eu preciso corrigir dentro que eu sinto primeiro de mim, dentro dos meus sentimentos para poder encontrar esse direcionamento, essa força interna para conseguir arregaçar as mangas e começar a trabalhar isso lá na frente, né? Então agora nós estamos lidando com a colisão de nos depararmos com as coisas que a gente perde, com as coisas que a gente não tem mais como segurar e precisa ter o digerir isso e ter o redirecionamento do que a gente faz a partir disso. A nossa força de ação que está em Marte está em Aquário, então a nossa força de ação ainda está voltada para o grupo. Nós não sustentamos mais ações e desejos que são voltados para o nosso próprio benefício. E a nossa vida até hoje foi constituída assim, o que era bom para mim. Então esta revisão que este ciclo traz agora, ele mostra isso, que tudo que você construiu com a intenção que era só para você, vai desabar por terra, porque agora a gente precisa encontrar novos movimentos internos em que vai mostrar o que a gente constrói agora é o melhor para todos, é o melhor para o grupo, é o melhor para o coletivo, para a humanidade, que possa ser compartilhado e beneficiar o maior número de pessoas possíveis. Então, as intenções individualistas, elas não vão se manter. Essa reflexão que a gente enfrenta e essa desconstrução que a gente passa através desse ciclo agora vai trazer sobre esses aspectos internamente, como a gente se sente diante disso. Então, é a desconstrução disso dentro da gente. As lunações, a lua nova vai estar aqui no assunto da casa, dentro de casa e família. Quando estiver na lua crescente, a lua vai estar fazendo uma quadratura, vai tocar aqui em Leão, vai estar tratando os relacionamentos. Quando estiver na lua cheia, ela vai estar aqui da gente no mundo em Escorpião. Então, possivelmente, é quando a gente vai ter que ter o desprendimento de muita coisa e desapego de muitas
questões em que vão ser chegar no auge de ser levadas, coisas que a gente não vai ter esse controle, em que a gente perde justamente o que a gente tem aqui dentro de casa e situação familiar. Então é um mês em que a gente pode lidar com muitas partidas também da nossa família, tanto das questões de relacionamento, questões de desapego, questões difíceis de lidar. E quando ela entrar na lua minguante, ela vai estar aqui em Aquário, quadrando aqui de como a gente vai se postar, a gente vai rever, né? A gente vai se posicionar e refletir qual o nosso papel diante desse mundo. E depois de toda essa volta que a gente vai dar lidando com os nossos valores, é a reflexão do que é importante para a gente depois de tudo que a gente vai atravessar esse mês. Então é um mês ainda bem difícil, bem voltado para questões materiais, que vai mexer bastante com os nossos temores, com esse aspecto agora muito voltado para o financeiro e para o mundo constituído. Isso a nível coletivo, com certeza vem muitos novos desafios e muitas coisas que vão acontecer que a gente não tem exatamente como prever, porque a gente está trabalhando exatamente com o imprevisível. Mas com certeza esse imprevisível vai mexer com as nossas estruturas e fazer a gente rever tudo isso. Então se preparem, né, ter consciência, ter clareza que o Capricórnio ele ensina justamente que ele é o senhor do tempo, é o senhor da autorresponsabilidade, é o de eu me responsabilizar pelo que eu tenho, ter o desapego, né, pelo Plutão, de abrir mão do que precisa ser levado a aceitar essas questões para poder me fortalecer e rever para onde eu me direciono e o que eu faço daqui para frente, porque o para trás não vai voltar. O que a gente tinha de estabelecido, ele vai ser dinamitado para valer agora no mês de maio. Então, é isso, né? Que a gente tenha serenidade e sabedoria do Capricórnio, que tudo são ciclos e que este ciclo ele é para o nosso aprendizado a conseguir lidar com a nossa própria segurança, com o que a gente teme, porque o touro ele tem muita necessidade de manter a segurança dele nas coisas materiais. E a nossa segurança tem que estar interna, né? O nosso sentimento de segurança tem que ser interno, no que a gente confia, em algo maior, em algo além, não estejam representadas só nas coisas que a gente tem. E ter muita reflexão e critério para as coisas que a gente escolhe e deseja. Olhar muito para essa questão da intenção, né? O que é importante, o que é prioridade na minha vida, dentro da minha casa, dentro da minha família, está pronto para libertar o que precisa ser liberado da vida e enfrentar, né, com coragem todos esses assuntos que a gente atravessa nessa alunação de touro, tá bom? É isso.